Fala, jovens! Aqui é o Bruno Gouveia e tá começando mais um episódio do Cabeça de Lab, podcast Luiza Leves do Magalu. No episódio de hoje, a gente tá um pouco cansado de ouvir má notícia em excesso, um monte de coisa que causa ansiedade, pensamento negativo, desânimo, depressão e tudo isso. E a gente vai fazer o oposto, né? Vamos falar de coisa boa aqui, vamos ter um episódio mais pra cima, porque nesses tempos aqui é complicado, né? É legal a gente debater um pouco sobre isso, não sobre as partes ruins, porque isso aí a gente já vem em excesso. Mas pra isso aí, eu trouxe 3 pessoas aqui, 2 pessoas do Lab e uma pessoa que sabe muito bem o que tá falando aqui. E aí, Gouveia, aqui é o Fatala, CTO do Magalu. Prazer estar de novo com você aqui no Cabeça de Leve. Boa. Fala, Gouveia, aqui é o Vini, diretor de P&D. Já tô marcando presença com alguma frequência, hein, cara? Daqui a pouco vou pedir um aumento de salário aí pra você, hein? Cadeia cativa, né? Você e o Fatala disputam quem mais participou aí, hein? Não, as Fatala tem prioridade. Olá, gente. Olá a todos. Eu sou o Vicente Carvalho, fundador do Razões para Acreditar. Boa. Quem não conhece o Razões, vale muito a pena conhecer. Assim. A gente vai deixar o link na descrição do episódio. Ouve o episódio, entende um pouquinho. A gente vai falar um pouco sobre o Razões e algumas coisas a mais que o Vicente faz. E daí depois vai visitar lá e alegrar seu dia, que vale a pena demais. E também separa o paninho, porque rola bastante choro vendo as notícias do Razões, mas choro de emoção, né, Vicente? É aquele choro de alegria, sabe? Aquele choro de coração feliz. Exato, que dá aquela tranquilizada, você chora e tipo, agora sim, vou continuar minha vida. Exatamente. É um choro da hora, assim. Boa, então vamos lá. O Razões começou de uma forma muito simples, né? Muito despretensiosa. Eu, em 2012, estava saco cheio já de notícias ruins, estava um pouco entediado também com só ver coisas ruins, sendo que eu sabia que tinha muita coisa legal acontecendo, né? Isso em 2012. E as pessoas já compartilhavam bastante coisas ruins no Facebook. E aí uma amiga me postou uma coisa super legal, e aí eu comentei no post dela, coloquei assim: existem razões para acreditar. E aí, a partir disso, caiu um raio na minha cabeça, literalmente, falou, podia ter um espaço para colocar todas essas notícias que ninguém tá vendo, ninguém tá sabendo, num local só. Então, basicamente, a ideia surgiu de uma inquietação minha, né, de saber que tinha muita coisa legal acontecendo e ninguém estava vendo. O nome veio daí, e aí fui lá no WordPress, não sabia mexer absolutamente nada em relação à internet. Não, internet em si sim, mas não em construção de site, WordPress, Facebook, nada. Fiz o que dava, registrei e comecei a postar coisas minhas, coisas de amigos e tudo mais. E começou exatamente desse formato, né, de um blog mais pessoal. Hoje em dia, obviamente, já se tornou outras coisas, mas com esse princípio que é o que a gente leva até hoje, que é contar histórias que nos potencializam enquanto ser humano, que nos tocam, nos emocionam e faz a gente querer ser alguém melhor. Basicamente, esse foi... Inclusive, esses dias eu revisitei o primeiro post que eu fiz lá em agosto de 2012 e eu fico muito orgulhoso de ver que a gente continua fazendo exatamente isso até hoje, independente de projetos que a gente faça. Esse é o princípio que a gente sempre tem, né? Contar histórias simples, de pequenos gestos, desde alguém que ajuda alguém a atravessar a rua, ou até que a gente conta, inclusive, do seu primo, Vini, acho que é primo, não lembro, que ele já, sei lá, ajudou uma senhorinha no voo que estava nervosa, ele foi segurando a mão dela. São esse tipo de coisas que a gente valoriza e que antes as pessoas achavam que não tinha espaço, que não era interessante sair em nenhum lugar, e a gente, de repente, veio na contramão disso tudo e falou, não, as pessoas querem ver também essa coisa, porque nos faz bem, né? Então a gente começou esse movimento contra todo o resto do jornalismo que estava fazendo e, enfim, o resto é história. E aí, cara, até pegando esse ponto que você falou, né, do jornalismo, o que acontece, na sua opinião, né, já que você está aí há 8 anos, né, se dedicando a fazer a curadoria de boas notícias, por que a grande mídia tem tanto interesse aí pela desgraça? Pois é, esses dias eu estava falando sobre isso, a gente sempre, é um assunto obviamente recorrente, que a gente fala, mas acho que tem 2 aspectos. Tem uma culpa, obviamente, da grande mídia de postar, de publicar, mas tem uma culpa nossa também de consumir. Então, eles não publicariam se a gente não consumisse tanto, né? Não tem ofertas, não tem demanda, né? Exato. E assim,
Alguns estudos falam que o nosso interesse por desgraça, digamos, surge do nosso instinto de sobrevivência, né? Então, a partir do momento que eu sei que está saindo lá no jornal, que, sei lá, tantas mortes aconteceram em tal região, eu naturalmente já vou querer saber que região é essa para poder me informar, para eu não cair e tal. Então, naturalmente, a gente se interessa por conta de uma questão de sobrevivência. Mas, e aí acontece num contexto novo, eu acho que chegou a tal ponto que as pessoas, por mais que queiram saber para se informar, e também essa coisa do instinto de sobrevivência, chegou um momento que ficou muito saturado, né? Então, se você abre, eu não vou nem falar se abre o jornal, que ninguém faz mais isso, mas se você abre um portal, né, seja Globo, seja G1, seja UOL, seja Terra, você basicamente é encharcado de sangue na sua cara, literalmente, porque não tem nada bom. Então, ficou tão fácil ganhar clique, ganhar notícia, né, que é basicamente colocar sangue, que o jornalismo aprendeu e achou que era isso a vida inteira. E a gente vem mostrar nas razões que não é bem assim, que obviamente é importante falar das coisas que estão acontecendo, factuais, ruins, mas é importante também ter um balanço para que a gente não ache que o mundo está completamente desregulado de coisas ruins, que não tá. Eu trabalhei num portal de notícia, que eu não vou mencionar o nome, mas tinha esse negócio de desgraça aí, né? Que todos têm. E a gente brincava que a gente ia inventar um plugin que escorria sangue no monitor. Esse negócio assim, meio... Porque, cara, era demais, sabe? Eu chamo de modo da Atena full, assim, porque é demais, sabe? Exato, e eu acho que a galera tá tão saturada que a gente percebe que Razões começou a capitanear um grande movimento na própria mídia em massa, que apesar de ainda falar muita coisa de desgraças, mas, por exemplo, já tem alimentado o nosso conteúdo. Assim, várias pessoas que eu conheço que trabalham também em grandes portais ou em grandes emissoras falam que usam Razões como referência para procurar coisas boas, que também é um interesse que tem surgido da audiência. Então, que bom que a gente tem conseguido ser pauta dessa galera, e alguns veículos, inclusive, têm feito a sua própria editoria de boas notícias, que para mim é uma puta vitória e que eu acho que só mostra que o nosso trabalho está sendo valorizado. Então, mesmo o UOL, agora tem o ECOA, que é um braço também ativo, tipo, o G1 tem o Olha Que Legal, cada um foi criando uma editoria própria, eu acho que justamente por uma demanda, e aí, novamente, onde oferta e demanda, das pessoas não aguentarem mais só desgraça. O que eu falei, o que eu trabalhei, você nem falou aí, e eles realmente não têm isso. Exato. Ô Vicente, então quando você comentou, né, o Razões não nasceu em um momento de crise igual que a gente está vivendo agora, era no dia a dia mesmo, simplesmente passou a coletar boas notícias e publicar, né? E aí você cresceu essa base organicamente, basicamente. Como que foi, cara? Que momento que você percebeu que agora realmente ganhou tração, o negócio tá subindo forte? Foi em algum momento de crise ou não? Qual foi o motivo que você... É interessante isso. Não teve um momento de uma crise específica para que o Razões crescesse. Obviamente que hoje em dia, quando acontecem as crises, a gente ganha muito mais audiência e muito mais seguidores, porque as pessoas ficam inundadas de notícias ruins, mas ele cresceu de uma forma muito orgânica, assim. Orgânica no sentido da gente nunca pagar para aparecer em nenhum lugar ou para ganhar mais seguidores, não que tenha problema isso, mas, por exemplo, quando eu fiz em 2012, o Hypeness na época estava começando, também estava pequenininho, era só o M e a Jaque, que é o casal que fundou. Eu conversei com eles, assim que eu criei o Razões, pequenininho lá, falei, gente, eu consegui falar com o M na época, eu falei, olha, tem uns assuntos que eu estou publicando aqui no meu blogzinho, que está aqui, que eu acho que tem a ver com o que vocês publicam, se vocês quiserem, eu posso escrever para vocês. E aí eles responderam, o M falou, olha, a gente ainda não pode pagar nada, a gente não está ganhando dinheiro com isso e tal, mas se você quiser escrever, fique à vontade. E aí comecei a colocar, basicamente, pegar os assuntos que eu colocava nas Razões e levar pro Hype. Né? E aí, na segunda matéria que eu fiz, o post simplesmente explodiu. E aí, o Hypeness caiu o servidor de tanto acesso, assim, nunca tinha acontecido. Tinha, na época, 2 anos, 3 anos de vida. E o Razões, eu coloquei no final lá, mencionando, né, post, Razões para acreditar. Nesse dia, o Razões que tinha 2 semanas de vida e tinha, sei lá, 90 acessos. Nesse dia, a gente teve 80 mil acessos. Nossa Senhora. E aí eu comecei a pensar,
bom, tem gente querendo ver coisa boa, porque não era sobre um assunto factual, não era nada, era uma história de amor, basicamente. Então, pra você ter ideia, era uma história muito simples de uma mulher que acompanhou o marido em momentos super difíceis e tal. Então, não era uma coisa factual. Então, eu comecei a perceber daí que as pessoas estavam querendo ver coisas boas e que dava atração, né? Porque até então era um machismo meu de achar que as pessoas poderiam ver coisas legais. E aí que começou a se confirmar. Então, nos próximos desses meses que eu comecei a escrever com mais frequência para o Hypeness, eles começaram a crescer, o Razões começou a crescer. Chegou um momento que eu comecei a receber deles, então eles começaram a me pagar para escrever, porque eles perceberam o quanto que esse assunto era interessante, que estava interessando as pessoas. E isso foi 3 anos fazendo isso, basicamente. Sem ganhar muita grana, basicamente, continuando a fazer minha vida, só para explicar, eu sou designer de formação, assim, trabalhei na área de estratégia de marca, muito na parte de design gráfico também. Então, e estava indo bem, a vida como designer estava indo super bem, então eu gosto sempre de falar que não é que eu eu acordei, estou muito infeliz no meu trabalho, vou fazer um sabático, não tem nada disso. Foi basicamente que surgiu essa oportunidade e o Razões começou a crescer, mas não virou uma empresa rapidamente, né? Então, acho que até um assunto pode falar que é isso, o Razões, ele é uma ideia muito legal, muito bonita, muito maravilhosa, mas se eu não tivesse chamado pessoas para fazer um trabalho comigo, ele só seria isso, e não seria uma empresa. Então, depois disso... Eu queria dar uma pausa aqui, rapidinho, para puxar um gancho. Esse negócio que você falou de se não fosse por outras pessoas, é um negócio que é muito importante a gente notar, porque empresas são pessoas, saca? Sim. Quando a gente olha, e tem vários discursos de empreendedor falando de empresa e o que tem que fazer, não tem que fazer, cara, a gente aqui pensa muito isso e acho que você, pelo que você falou também, exatamente pensa assim, que é esse negócio de, cara, empresa é formada por gente e todo mundo só tem sucesso porque todo mundo rema pro mesmo lado, sabe? Então todo mundo cresce junto, sabe? Então é foda isso. Cara, sem dúvida. E olha, eu sempre falo, e pra mim tá muito claro, assim, a ideia do Razões, falei, é ótima, mas eu não conseguiria fazer ele sozinho, jamais, porque eu não tenho, até não tinha, hoje em dia, com a gente empreendendo, a gente tem que se virar, mas eu não tinha nenhuma uma coisa mais comercial muito forte, a parte administrativa muito forte. Hoje em dia já tem um pouco mais disso, mas ainda não nem é uma coisa que eu mexo tanto. E aí foi por isso que eu chamei, foi o Marcelo, em 2015, que eu conheci ele, que virou meu sócio. Mas antes disso vieram várias pessoas falando, nossa, o trabalho é ótimo, o PG é ótimo, vamos fazer alguma coisa. Dava 10 dias, a pessoa sumia, também normal, porque esse negócio não tá dando grana, as pessoas acabam não se interessando tanto inicialmente, apesar da ideia ser linda. E aí conheci o Marcelo para contar a história dele, enquanto empreendedor também, ele estava abrindo uma padaria, estava saindo de uma vida corporativa intensa e desgastante, e abriu uma padaria aqui em São Paulo, para contar a história. Enfim, acabamos ficando amigos, e 1 ano depois a padaria fechou, porque abrir a padaria com 20 funcionários e demandas, isso aqui é uma loucura, e chamei ele para vir para Razões justamente para ter esse braço mais profissional, para que eu pudesse, porque eu sempre achei que o Razões tinha um potencial gigante com relação a fazer projetos com marcas e tal, mas novamente, eu não sabia como formatar isso de um jeito correto, de um jeito mais profissional. E aí, quando a vinda dele, a gente começou a arrumar a casa, né? Então, Razões deixa de ser uma ideia e passa a ser uma empresa com demandas de empresa, contador e tudo mais. Então, isso foi 2015. É aí que você considera que formou-se a empresa Razões para Acreditar. Exato. Eu já tinha uma empresa enquanto designer, né, mas era uma coisa, outra coisa. E aí a gente arrumou a casa e fomos atrás das agências da cidade aqui de São Paulo para mostrar Razões. Então a gente sabia que as agências precisavam saber o que a gente fazia, porque a gente era muito novo, muito conhecido, não teria como ter outro tipo de ter demanda deles se eles não conhecessem. E aí fomos lá, batemos na porta, 6 meses, quase ninguém recebeu a gente, ou se recebeu, fazia aquela recebida muito blasé, e falar, não, claro, a gente fala e tal, tipo, não deu em nada, basicamente. Até que a gente também a gente aprendeu muito rápido que não dava só pra gente bater na porta das agências, a gente tinha que propor coisas. Então, em 2015 ainda, eu tive uma ideia de fazer um curso para pais, homens, aprenderem a fazer penteado nas filhas pequenas. E aí a gente... Legal. Horroroso, de um jeito muito fubega, assim, a gente não tinha nada de construção,
nada de narrativa, por nenhuma. Fizemos a apresentação e fomos bater na porta das marcas que tinham a ver com esse universo de cuidados com bebê, cuidados com criança e tal. E aí chegamos, não lembro exatamente como a gente conseguiu o contato do marketing da Johnson's Baby. E aí foi quando a gente conseguiu fazer o nosso primeiro projeto. Eu falo que a Johnson's, a pessoa do marketing, que eu não lembro agora o nome dela, foi muito louca de aceitar fazer um trabalho com a gente, que a gente não tinha nada, não tinha case, não tinha estrutura, não tinha nada, e topou fazer, faltando uma semana para o Dia dos Pais. E a gente fez, foi um sucesso. A gente fez um curso, chamou um monte de pais diferentes, de um monte de idade, de um monte de tipos diferentes, e fizemos um curso para eles aprenderem a fazer os teatros, e foi demais. Então, a partir daí, a gente começou a entender que a gente não bastava só a gente ser legal, a gente tinha que propor coisas para as agências ou para as marcas, porque as agências mesmo não tinham essa noção, porque elas estão tão envoltas no universo de campanhas gigantescas, não sei o quê, que com essas campanhas mais digitais, que até então não era tão focada, elas não propunham para os clientes. Então, a gente foi nessa lacuna aí que ninguém estava fazendo, de propor de forma proativa esses projetos. E foi quando a gente começou a fazer uns projetos grandes. Com relação, por exemplo, ao que está acontecendo agora, do coronavírus, óbvio que toda a temática quase toda a temática das pautas que a gente tem feito é sobre o corona. Mas, naturalmente, a gente não está falando número de mortes, a gente não está falando número de dados, porque isso todos os jornais do mundo inteiro estão fazendo o dia inteiro. O que a gente resolveu fazer que é uma coisa que a gente acredita muito, que é ser útil para as pessoas. Então, por exemplo, a gente resolveu fazer um hot site dentro do Razões. Quando começou, faz uns 10 dias, mais ou menos, 8, sei lá, algumas empresas começaram a ofertar produtos de graça, né, serviços de graça. Então, algumas operadoras liberaram canais, não sei o quê. A gente, vamos fazer um hot site para agrupar todas essas iniciativas para que o nosso leitor ache de uma forma mais fácil tudo isso. E aí fizemos, e está sendo um sucesso. Foi, sei lá, quase 500 mil pessoas entraram já nesse link só para saber das coisas que estão acontecendo, e viralizou bastante. Então a gente começa a entender tipo de pautas o nosso público espera da gente num momento como esse. Então a gente fala de empresa brasileira que está fazendo um teste para ser detectado em 15 minutos, a gente fala de médicos na Itália que pegaram equipamentos de mergulho e transformaram em respiradores. Então a gente mostra soluções e ideias que as pessoas estão fazendo diante de uma coisa tão ruim. Então, obviamente que a gente não vai, novamente, publicar as coisas ruins que estão acontecendo, porque 98% do universo só está fazendo. Então, acho que não é nenhuma questão de alienar, as pessoas só vão ter mais uma opção de consumir um conteúdo que não seja só falando dos números horrorosos que estão acontecendo. A gente está dando coisas que também estão do outro lado, que é isso, diante de uma crise horrorosa como essa, também se tem muita criação, também se tem muitas ideias inovadoras, então é isso que a gente está mostrando. Então, desde que a gente mostrou, acho que anteontem, de um dono de restaurante que viu umas pessoas em situação de rua pegando comida no lixo, aí ele, fechou o restaurante dele, resolveu dar tudo, fazer um monte de marmita, levar pra galera. É maravilhoso, imagina o quanto de pessoas que não possam se inspirar com isso, ajudar outras pessoas. Então, acho que esse é o nosso papel. Não é alienar as pessoas, até porque elas têm a opção de consumir outro tipo de assunto, mas mostrar que também tem coisas incríveis acontecendo para não ter aquele sentimento de desespero que está todo mundo sentindo, de ansiedade, aí tem picos de uma série de coisas emocionais que as pessoas estão sentindo. A gente está dando mais opções de conteúdos úteis para que a gente não fique só em consumir coisas que, no final das contas, vão só mais dar angústia para a gente do que qualquer coisa. Muito legal. E imagino que durante todos esses anos que você vem coletando e publicando notícias e produzindo também, você deve ter uma ideia pelo menos empírica, né, de quem que você acha que é o povo mais feliz, né, mais bem resolvido nesse sentido. E no Brasil, se tem alguma região também que você percebe isso? A gente tem o nosso país, a gente tem uma característica muito doida, que é uma coisa que a gente tem tentado mudar, a gente tenta mudar praticamente todo dia, que as pessoas condenam muito quem mostra alguma coisa boa, né? Então, se eu fui lá, ajudei uma fila de pessoas em situação de rua, se eu resolvi filmar, eu não sou uma pessoa legal. A gente tem uma cultura muito forte que vem da cultura cristã, que vem até
da coisa da gente ser colonizado, de achar que todo mundo está tentando tirar vantagem o tempo inteiro de alguma coisa. Então a gente briga, literalmente, de mostrar que tá tudo bem mostrar as coisas legais que você está fazendo. Porque o argumento é que, mas se está mostrando, não é válido, não sei o quê. A gente fala, você mostra você no banheiro, você mostra você se maquiando, você mostra tudo na sua vida no story, toda coisa. Você não pode mostrar a porra de uma coisa legal que você está fazendo. Então é isso que a gente bate bastante na tecla. Isso é uma coisa. E a outra falando de povo, assim, a gente não sei se não é uma coisa totalmente empírica, mas a gente publica muita coisa de Minas. As pessoas de Minas são muito maravilhosas. Eu não sei se, não tem estatística de nada, mas a gente tem quando a gente faz um mapa de notícias, as de Minas são bastante fortes, por incrível que pareça. Então, talvez o povo mineiro tenha uma força, tem uma coisa muito de acolher, então a gente acaba... Você ser recebido por um mineiro é um negócio marcante na sua vida, assim. Vai na casa do todo mineiro que você vai todo ver mundo o que tem uma história de ser recebido por um mineiro de forma maravilhosa, né? Você acha que aconteceria se na grande mídia dos jornais são mega mainstream só tivesse pelo menos que fosse uma parte, uma seção falando só sobre coisas boas? Tipo jornais de TV ou jornais... Tipo um jornal nacional da vida. Cara, eu acho que seria fantástico. Seria um alívio para todo mundo. E é uma coisa que todo mundo que já segue a gente já tem um tempo, já falou que a gente tem que ter. Então, eu acho que seria um grande alívio, assim. Tem uns programas que já estão fazendo um pouco isso. O próprio programa da Encontro, da Fátima, basicamente é uma razão para acreditar na Fátima, se vocês assistirem, porque basicamente todas as pautas que a gente publica vão para lá. Algumas eles mencionam a gente, outras não. Mas eu acho que seria um grande alívio. Sinceramente, as pessoas ficariam, acho que, bem menos angustiadas do que ficar vendo 4 horas o Datena contando uma história de um atropelamento durante 4 horas. Seria incrível, seria incrível. Você falou sobre alienação, né? E tem uma parada que eu vejo que é uma coisa que o Vini até tinha mandado uma anotação que ele fez sobre um livro lá, que é um negócio de você, você consumir uma parada que você quer ser, né? Eu reparei que eu faço isso quando eu tô mais na bad, você consome mais música na bad, mais filme na bad, e se você deixar, você se afunda, assim. Mas se você quer ficar bem, você fica consumindo coisas mais positivas, enxergando as coisas de uma maneira mais positiva, dizendo as frases de uma maneira mais positiva, né? O Vini até colocou um exemplo lá que é legal ele citar, mas sobre as crianças lá e tal. Mas, cara, eu acho que isso faz toda a diferença e isso que você falou, eu acho que corrobora bastante isso, sabe? De tipo, putz, quem não é a se alienar, né? Você faz isso direto. Quem quiser... ter uma vibe mais, mais equilibrada, é legal consumir os dois, sabe? E também entender que é assim que funciona. Sim, eu acho, eu sempre falo, assim, não é que a gente está negando as coisas ruins que estão acontecendo, a gente só escolheu não falar porque todo mundo o resto já fala. Então não é que, e obviamente seria ótimo se acontecesse, mas não vai acontecer de todos os jornais só falarem coisas boas, acho que nem precisa. Mas eu acho que é importante ter os dois, novamente, a gente precisa dar opções para as pessoas consumirem conteúdo. Então, a partir do momento que a gente mostra as coisas legais também, isso é maravilhoso. Vários comentários que a gente tem recebido nos últimos 10 dias, do tipo, gente, por favor, não parem nunca esse trabalho de vocês, porque é um alívio de a gente ficar o dia inteiro aqui vendo tudo que tá acontecendo na TV, a gente vem aqui pra internet para ver as coisas legais que estão acontecendo, porque senão a gente vai ficar doido. E aí, um pouco disso também, porque fica nessa loucura e tipo, tem que ter um contraponto, sem dúvida. Sim, com certeza. Você sabe que esses livros aí que o Gouveia tá comentando, né, por acaso eu dei uma resgatada para o nosso papo de hoje, eu li 2 livros curiosos, assim. Você leu 2 livros pro papo de hoje, cara? Não. Nossa, cara, já tava me sentindo humilhado aqui. Não, cara. Sem pressão, Gouveia. Não, é que eu tenho o hábito de fazer anotações das coisas que eu leio, ou se eu acho legal, eu vou jogando tudo no Evernote e depois eu resgato lá. E aí eu tava preparando para o nosso papo aqui e resgatei esses 2 livros aí, essas anotações. Um chama The Happiness Project, que é a história de um garoto americano que começa a construir escolas pelo mundo. É bem bacana. E o outro chama The Option B, que é da Sheryl Sandberg, que é CEO do Facebook, que ela é um livro mais duro, assim, porque ela perdeu o marido de forma super repentina e jovem, né, e ela começa a falar sobre como criar resiliência, resgatar a alegria em uma situação tão difícil, assim, tão traumática. E aí, essa pergunta do Fatala foi muito legal, porque
uma das partes de um dos livros, aqui eu não vou lembrar exatamente qual, fala que a alegria vem da frequência de momentos alegres que você vive, né, da quantidade, não de intensidade. Então, se a gente começa a ser mais bombardeado positivamente com notícias boas, muito provavelmente a gente vai ter mais momentos felizes, vai viver uma vida um pouco mais plena nesse sentido. E o outro livro fala bastante também sobre o agir da forma que você quer se sentir, e não o contrário, né? Então, parece uma coisa meio mística, mas aparentemente não, né? Mostram, inclusive, algumas relações, como, por exemplo, pacientes, pessoas que estão doentes, que assistem shows de comédia, usam 25% menos medicamento para dor do que os outros pacientes, né? Isso é muito louco. Foda, né? Cara, tem um negócio que eu quero fazer uma ponte aqui, aproveitando com o nome do podcast, né, que é Cabeça de Lab. Cabeça de Lab, na nossa interpretação, também é um negócio de você falar que, se alguém perguntar, dá pra fazer isso? Você não chega e falar, não dá. Você falar, cara, dá se a gente fizer X, Y, Z, blá, blá, blá. Que é uma abordagem positiva, saca? E bem mais amigável. Isso é muito legal, gente. Isso é muito legal. Eu sempre tive essa postura mais otimista, sabe? Mas não um otimista cafona, gratidão. Tô falando disso. Tô falando no sentido de ver as coisas de um jeito mais positivo. Então, eu lembro que tem uma amiga que ela estava fazendo um projeto, alguma coisa, ela mapeava todas as situações possíveis de dar errado. Eu não acho que esteja errado também, tá? E eu sempre achava, sempre via a possibilidade de dar certo. Exatamente o contrário. E eu sempre ficava me imaginando se estava correto, se não estava, mas vai saber. Mas é o jeito que eu sempre encarei a vida. Então, eu sempre encarei as coisas como um grande aprendizado. Novamente, não tem nada de mim, não tem nada de gratiluz, mas só para falar. E de que, na verdade, eu sempre falei, eu acho que é mais fácil pensar que as coisas vão dar certo, assim, eu acho que é mais simples até, então acaba que essa postura eu sempre tive na vida, vim de uma situação financeira super ruim, os meus pais são muito humildes, né, de crescer de uma família muito classe média baixa, então, enfim, paguei minha faculdade, me virar, fazia um monte de bico para conseguir pagar as coisas, enfim, mas sempre acreditava que aquilo ali que eu estava passando era para eu tornar uma pessoa melhor, para eu ser alguém mais decente, então eu nunca me reclamei muito das coisas que eu estava passando, eu sempre estava imaginando que aquilo ali estava me fazendo uma pessoa melhor. Mas eu acho que, na verdade, isso é uma exceção, viu, Vicente? E aí, até embasando aqui a minha opinião com dados desses livros que eu li, olha que coisa maluca, né? Em média, uma criança dá 400 risadas por dia, e um adulto 17. E 86% das mensagens para as crianças vem de uma perspectiva negativa, né? Em vez da pessoa falar, olha, você não pode comer doce antes do almoço, por que a gente não fala, você pode comer o doce depois do jantar ou antes do jantar? Então, de alguma forma, você conseguiu preservar esse pensamento otimista aí, que pelo que a gente está vendo aqui, né, acontece alguma coisa em algum momento durante a transição da infância para a vida adulta, onde a gente se torna mais pessimista, aparentemente, né? Talvez seja falta aí de razões para acreditar ao longo da vida, né? A gente de tanta coisa ruim que se torna pessimista. Eu lembro, quando você falou dessa coisa das crianças, eu lembrei que uma vez alguém falou uma situação interessante, tipo, a gente como adulto, se eu derrubo uma jarra de suco, todo mundo vem me ajudar, vai me solicitar, perguntando o que eu tô precisando e tal. Se uma criança derruba, puta que pariu, virou um universo, a criança briga, você xinga, tipo, gente, qual é a questão, né? Tipo, então a gente já vai talvez podando a criança de algumas coisas, tratando ela de uma forma que vai crescendo e de repente vira essa mentalidade mais negativa, vai saber. Fazendo um comentário em cima disso que o Vicente colocou, que eu achei bem interessante, eu tenho uma visão de mundo que ainda estamos na situação atual, porque a parte da energia a gente acaba construindo pelas coisas boas e ruins, a gente não conseguiu pegar a balança e colocar mais ou não enxergar tanto as coisas boas que acontecem, um pouco na linha que o Vicente falou, a gente vê muita coisa ruim, eu acho que isso emana uma certa energia que, tipo, também tudo em volta fica dessa maneira. E eu também tive uma história de vida aí bem parecida com a parte de Vicente, de família simples pra caramba, do interior, tendo que
buscar crescer assim meio na vida, de até com essa linha de ajudar, né, a parte da família a ter uma vida diferente e tal, e eu sempre fui muito nessa pegada de tipo, cara, vai dar certo, vamos fazer e vai dar certo, sempre o desafio é grande e vamos fazer dar certo. Eu lembro que do próprio Magalu, que a gente teve épocas aí de vacas magras e a gente acreditava muito no que estava fazendo e como isso ia virar o jogo, assim, também para a companhia, né? E quando a gente começou a área de P&D, né, que é da onde veio o Luiza Labs, eu lembro que da galera que a gente começou a contratar, eu sempre falava, tipo, vamos contratar boas pessoas. Acho que esse é o início, assim, se a gente tiver pessoas que são talentosas, mas são boas pessoas, o resto a gente consegue fazer, treinar, e seja lá o que for, né, e a gente conseguiu criar uma parte de cultura que eu acho muito legal, como o Gouveia falou, assim, de tipo, é difícil, pode ser um objetivo, assim, que a gente olha e acha que é um pouco impossível, mas vamos lá, vamos tentar fazer, vamos ver o que vai acontecer. A outra linha muito forte de vamos sempre pensar que as coisas que a gente está construindo vão gerar valor para alguém, né, para o cliente. Então, a gente vai nessa linha de construção de plataforma aí que tem alguém que está usando aquilo para poder gerar uma renda, empregar mais pessoas. Então, acho que isso faz bastante diferença, assim, até no engajamento, na força, na energia que a gente tira, assim, principalmente em momentos como a gente está vivendo agora. Eu tenho uma cabeça bastante também que nem o Vicente falou, de aprendizado, sabe? De entender as situações e aprender e estar aberto as coisas serem diferentes mesmo. Porque, cara, com o passar da vida putz, com o nosso crescimento, com tudo, sabe? O que eu mais aprendi é que a gente só sabe que nada sabe, sabe? E, tipo, sim, se você tiver com aquela segurança, sempre achando que as coisas vão seguir o que você quer e não tiver aberto, você vai estar com uma tendência muito forte a se frustrar. E aí você vai dar a brecha, a começar, putz, eu sempre faço tudo errado, o mundo acontece errado comigo, e aí você começa a ter esses pensamentos que vão te sabotando, assim. Então é legal você ter a cabeça mais fresca e mais aberta às coisas, putz, cara, eu sei que nada sei, vamos aprender coisa nova aí, é isso aí. Mas é curioso, legal ouvir essas histórias de vocês. A minha é um pouco diferente, no sentido de que eu comecei numa vida muito tranquila, assim, de família muito estável, classe média mais alta, e de repente a gente teve uma invertida na vida e ficou bem mal. E aí eu tive uma visão um pouco diferente da de vocês por muito tempo, né? Não de que as coisas vão dar certo, mas tipo assim, cara, o que eu preciso fazer para não dar tudo errado de novo? Então eu convivia muito com esse medo presente, assim, trabalhando duro para fazer as coisas acontecerem, para dar certo, mas com esse medo sempre muito, muito presente. E aí foi um processo longo, e dá-lhe terapia, continuo na minha aí, para realmente ter essa visão mais positiva. Hoje eu acho que sou bem mais otimista, mas por muito tempo eu estava sempre com essa paranoia de quando é que vai dar errado de novo, né? Legal ouvir essas histórias. O começo do Luiza Labs foi muito parecido também com o do Razões, assim, uma ideia muito boa que precisava de pessoas que acreditassem nela, né, de fazendo acontecer, né? Então, do Razões foi exatamente isso. No começo eu, Marcelo, a gente ficou ainda, mesmo com o Marcelo entrando, ainda ficou aí mais quase 2 anos sem fechar nenhum projeto grande. A gente fechou esse da Johnson's, depois mais nenhum. Então, não é um processo rápido, né, e não é um processo fácil, né? Ao longo do tempo a gente foi mudando a estratégia, por exemplo, os projetos que a gente foi fazendo, eu não estava prevendo esse tipo de coisa, surgiu pela necessidade. A gente falou, a gente não está conseguindo vender publi, sei lá, o que seja, para as agências, a gente fazer outra coisa, e foram surgindo outras oportunidades. E só em 2020, acho que só em 2017 eu saí de todas as outras atividades que eu estava para ir por Razões sozinho. E isso também me deu um puta medo, porque a partir do momento que você sabe que para você ganhar o salário ou um valor que você acha que você precisa
precise, você vai ter que fechar coisas e fazer projetos, dá muito medo, e eu acho que, na verdade, faz parte, né, do ser humano, mas foi uma decisão que o Marcelo me ajudou muito e falou, gente, eu preciso que você esteja full time aqui no Razões para que as coisas comecem a girar, e foi exatamente isso que aconteceu. A partir do momento que eu fiquei dedicado 100% no Razões, as coisas começaram a acontecer. Quando eu comecei a delegar coisas, que eu tenho uma grande dificuldade de delegar coisas do Razões, né? Então, hoje a gente já tem 11 pessoas na equipe, e eu ainda me envolvo em coisas que eu não precisaria me envolver, tipo, sei lá, título de não sei o quê, mas só foi acontecendo esse crescimento do Razões quando a gente começou a entender como empresa e foi delegar realmente para que pessoas escrevessem, para que, enfim, cada pessoa foi criando outro universo. Até para isso também que eu conseguisse fazer outras coisas que não fosse só escrever, né? Porque escrever acabou virando a que eu menos faço hoje em dia, né? Tá, hoje em dia muito mais a parte estratégica, comercial. Tem a Voa também, que aí é outro capítulo também, né, Vini? A Voa é muito legal. Até, né, para explicar para quem está ouvindo o que é a Voa, quais situações graves, né, aconteceram, assim, óbvio, nenhuma da proporção do coronavírus, mas quais outras situações bem graves que aconteceram desde que você está no Razões como empresa, aí vamos pensar de 2015 para cá, que vocês cobriram, e quais foram exemplos bem positivos que você viu dessas situações, né, emergirem? Sim. Bom, que eu lembre, a gente sempre quando tem essas situações, a gente movimenta, né, a fazer coisas. Uma que marcou, que é relativamente recente, foi a tragédia de Brumadinho. Eu lembro quando a gente soube também, na mesma hora, a gente fez exatamente o que a gente fez agora com o Hot Site, né? A gente fez uma grande matéria fazendo uma compilação gigantesca de toda e qualquer possibilidade de pessoas ajudarem quem precisava lá em Brumadinho. Então a gente reuniu dados, número de contas, checou com todo mundo, falou com autoridades, fez uma loucura para poder levar para as pessoas uma informação útil, bem importante. A outra, eu acho que foi quando surgiu a própria Voa, e eu acho que as oportunidades vêm a partir de um problema, vêm a partir de uma crise, isso eu também não tenho dúvida. Isso foi ano passado, essa época mais ou menos, inclusive, de chuva, estava no Rio. Uma dessas chuvas alagou bastante lá a cidade e alagou ao ponto das pessoas não conseguirem andar direito na rua porque tinha muita água. E aí um vídeo de um cara ajudando uma senhora a atravessar a rua, ele colocou uns caixotes assim para ela passar e ela foi andando. E esse vídeo viralizou absurdamente por dois motivos. Que foi pelo jeito que a gente publicou, por ele ajudá-la a atravessar a rua, colocar os caixotes, mas pelo outro, porque as pessoas começaram a acusar a senhora, falou que ela era racista, que ela não agradeceu. Caraca, velho. Haters. Isso é bem bizarro. Vocês não têm ideia. Haters gonna hate, né, cara? Opa, mas faz parte. E aí o que a gente fez? Bom, a gente, como o vídeo estava muito hate em cima, a gente falou, bom, a gente precisa falar com esse cara. Pra mim não interessa essa senhora nessa história, no caso. Me interessa quem fez, que é o nosso foco em todas as matérias, quem faz. E aí a gente foi atrás dele, e aí a gente fez um CSI, assim, maluco, de postar no Instagram, falar, gente, você sabe que rua é essa? Sei que chegamos na rua, chegamos com alguém que mora no prédio, que ele sempre guardava o carro. No final das contas, consegui o telefone da pessoa que mora nesse prédio, liguei para ela no outro dia de manhã e ela me passou para o tão desconhecido que se chama Capoeira, que é o da lei. Falei com ele falou, cara, ajudei ela, foi ótimo, perguntei se ela tinha dado obrigado e tal, ele falou que agradeceu muito, deu até um dinheirinho para ele e tal, resolvido. Só que ele falou várias vezes que queria muito uma casa pro filho dele, porque ele falou, eu falei que a história tinha viralizado, e aí ele falou, se aconteceu alguma coisa, eu queria só dar uma casa pro meu filho, porque se eu morrer, eu quero deixar isso para ele. Ele falou muito isso, e eu falei, bom, depois eu voltei com essa informação pra galera, pra equipe, falei, gente, tô com essa história aqui, eu nunca fiz uma vaquinha, mas eu acho que eu vou tentar e vamos ver o que dá. E aí eu fiz uma vaquinha na plataforma mesmo, vaquinha, e foi uma loucura. Começou com meta de 20 mil, porque na pessoa de humanas acho que dá para comprar a casa 20 mil, e coloquei lá, abrimos, gente, tem hora que não dá, E aí, e no Rio ainda, pelo amor de Deus, a gente fez a campanha e, sei lá, em 2, 3 horas atingiu 20 mil, e aí a pessoa que tinha me dado o contato, tinha passado o contato com ele, tudo é arquiteto, falou, gente, eu acho que não dá não, hein? Aí eu falei, bom, vamos aumentar para 40, e aí foi aumentando, a arrecadação foi muito rápida, a gente
Aí a gente, nessa altura, já tinha um contato próximo com a Alice Wegman, a matriz da Globo. Eu falei, olha, tá aqui essa história, me ajuda a divulgar. Ela ajudou, e aí chegou no Mundo Global, com a confusão, a Astrid, Marina Rui Barbosa. Só sei que de um dia para o outro a gente arrecadou 120 mil reais, foi uma loucura, e em 3 dias a gente arrecadou 179, mais ou menos. Então a gente começou a perceber da força que o nosso público tem de querer ajudar a partir do momento que ele sabe para onde vai essa grana, exatamente para onde ele sabe para onde vai. E aí fizemos. E aí abriu a caixa de Pandora. Aí só ajudou o Luciano para baixo. Começou a receber milhares de pedidos de ajuda de todos os lugares, porque a história ficou muito conhecida. A gente ganhou, sei lá, 100 mil seguidores 3 dias dessa história. E aí eu fiquei com essa pulga, né, atrás da orelha. E agora, gente? Não dá mais para desver essas mensagens que a gente está recebendo, a gente precisa fazer alguma coisa. E aí, conversando com um amigo que trabalha com produtos digitais, ele falou, Vicente, o Razões tem 5 milhões de acessos no site. Tá aí, na época tinha nem 1 milhão, tinha 1 milhão, sei lá, quase 1 milhão, tem quase 1 milhão de seguidores. Faz uma plataforma de arrecadação de vocês. E aí, enfim, comecei a falar com o desenvolvedor, e aí resolvemos fazer, e 3 meses depois da história, a gente lançou a Voa, que é a nossa plataforma de vaquinhas, financiamento coletivo. Um grande MVP, que ainda não está nem próximo de estar pronto, mas a gente lançou, operacionalizando já campanhas, e tem sido um sucesso, assim, desde então. Inclusive, o nosso foco esse ano é muito mais na Voa do que o Razões, que o Razões já anda muito bem sozinho. Nosso foco é a Voa, então a gente começou a fazer as campanhas. Uma característica é que as campanhas são todas chanceladas pela gente, então não é uma plataforma aberta, né? Você não consegue inscrever sua história e sair divulgando, você tem que mandar a história pra gente, a gente apura, a gente checa tudo, aí a gente começa a divulgação, e desde então a gente já contou, acho que fez umas 70 campanhas, eu acho, de junho até aqui, e tava vendo agora no painel, a gente arrecadou quase 2 milhões de reais do zero, então Caraca. É um número bastante significativo. Que legal, cara. Você falou um negócio aí que pra mim exemplifica a necessidade de fazer você ter criatividade pra responder a uma necessidade, né? E eu falei várias palavras com AD agora, ficou até estranho. Mas uma coisa que é curiosa, que é um cara que trabalha com a gente, ele virou, cara, o Corona tá fazendo um negócio bom aqui, que é, as pessoas estão mudando e estão respondendo a isso, sabe? E, por exemplo, com a crise do Corona, a galera tem que ficar em casa, que espero que você que esteja ouvindo esteja em casa, por favor. E, baseado nisso, a galera tem que fazer coisa distante, sabe? Então tem muita gente aprendendo a fazer coisa remoto, e antes tinha insegurança de fazer, mas agora tá fazendo porque não tem saída. E a necessidade fez a pessoa se recriar, sabe? Ganhamos muito tempo com reuniões presenciais, olha que beleza. Pô, gente, olha que maravilhoso, estou muito feliz. Mas uma coisa maravilhosa que tem acontecido, e a gente tem documentado isso bastante, são movimentos para ajudar as pequenas empresas. Assim. Lindo de ver várias sites que estão surgindo de um dia para a noite com informações para você cadastrar pequenos negócios, para você ajudar as pequenas empresas, os pequenos comerciantes do seu bairro e tal. Então, que lindo ver a movimentação das pessoas para isso, né? Eu acho que, novamente, momentos como esse são ruins obviamente, com relação à saúde, com relação à humanidade, mas são momentos como esse também que emergem muitas inovações, assim. Eu acho que, parafraseando momentos ruins que a gente teve com grandes guerras, foram neles que surgiram também uma série de inovações, né? Seja internet, seja um monte de coisa aí que surgiram. Então, o ser humano fica focado, né, em uma questão e vai surgindo soluções. Isso também é muito, muito bom. Quando a gente terminar essa quarentena, Deus quiser, vamos poder sair na rua, eu acho que a gente não vai ser o mesmo, não, viu? Eu acho que a gente vai ter mudado e aprendido muita coisa boa. Nossa, com certeza, cara. Eu acho que a sociedade vai ter uma série de comportamentos e hábitos que a gente vai criar que vai ficar, sabe? Tipo em 94, 93, 92, lá na época do Plano Real, que a galera tava com uns problemas financeiros e parada desvalorizando de dia para outro, e aí todo mundo começou a fazer mercado pro mês e fazer compra assim. Eu acho que essa época aqui vai gerar comportamentos que vão refletir numa geração, com certeza. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que tem muita coisa ainda que vai acontecer e, novamente, muita coisa boa vai surgir desses novos movimentos e, enfim, vamos esperar. Animal. Por
primeiro projeto do Lab até lá com o Magazine Você, que é permitir com que as pessoas possam atuar aí como revendedores digitais. Foi até uma das primeiras iniciativas de social commerce do mundo. A gente teve artigo acadêmico publicado disso e... Botou terninho, foi pra Vegas. Terninho pra Vegas apresentar e tal. Mas eu acho que nasceu muito disso, né? Da gente falar, poxa, tanta gente aí que poderia, de dentro de casa, gerar uma renda, né? Todo mundo tem uma rede em sua volta, às vezes, de pessoas que querem ter acesso a alguns tipos de produto e acabam não sabendo direito aonde buscar, ou lugares mais remotos, tem que viajar para ir até uma loja. Então, por que não facilitar isso, né, que a gente fez? E o Magazine Você hoje é bem grande e a gente vai fazer com que ele tenha muito mais visibilidade nesse momento para poder ajudar as pessoas que deixaram de ter uma renda, utilizarem uma ferramenta digital para isso. E tem outro que é segredo. Outro vai ser mais direcionado aos pequenos empresários aí que estão passando um calor danado com essa paralisação. Vamos ver se a gente consegue, via soluções digitais, também facilitar a vida deles. Acompanha nossos canais do Magazine e do Labs aí, do Magalu e do Labs, que vocês vão ver ao longo dos próximos dias umas comunicações soltando esse segredo que a gente ainda não pode contar aí. Olha aí, maravilha. Vou ficar de olho. Mas tem mais uma que eu acho que pode falar, né, Fatala, que é o mundo do mercado, né? Isso é bem legal. É muito bacana porque, de novo, no fim do dia não é ser hipócrita, falar, não, mas vocês não vão ganhar dinheiro. Cara, não tem problema ganhar dinheiro ajudando os outros também. Que eu acho que esse é um certo tabu. Então, o Magazine correu muito para subir de forma, assim, tempo recorde, uma série de produtos que são comercializados normalmente por supermercados que não estão simplesmente conseguindo operacionalizar a entrega deles nesse caos que a gente está vivendo, né? Sim. Então, o Fatala liderou aí os times que voaram para colocar uma série de produtos de primeira necessidade no ar e com uma entrega super rápida e frete grátis, né, Fatala? Acho que o legal disso é meio o que a gente fala aqui dentro do ganha-ganha, né? E, tipo, como você falou, não que a gente esteja ganhando muito dinheiro com a operação do mercado neste momento, acho que a ideia foi muito em ajudar mesmo a população, porque a gente viu algumas plataformas digitais aí de supermercado não suportando toda a demanda que foi gerada, a parte logística tendo muita dor, né? E a gente conseguiu aí, num tempo recorde, trazer muitos produtos de primeira necessidade agora para dentro da plataforma e saiu uma campanha grande até de esses produtos estão todos frete grátis, né? Para a gente tentar ter acesso. Álcool em gel não parava em CD nenhum, né? Chegava para não para no carrinho, cara. Sumia. Já era uma loucura. Cara. A gente está trabalhando ainda no abastecimento disso, mas acho que só pegando, acho que o principal ponto é isso, né? Pelo alcance que a marca tem, tudo que foi construído para suportar essa demanda da plataforma e tentar de alguma maneira ajudar nesse momento. Sim, cara, é muito animal, assim. Eu trabalho na parte do digital, que a gente deu uma suada aí nos últimos dias pra fazer isso aí rolar. E, cara, a galera trampou duro, assim. E ainda tá trabalhando porque tem mais coisa no forno lá. Mas é animal ver o engajamento de todo mundo, mesmo trabalhando de casa, sabe? Foda, todo né? mundo no Labs tá trabalhando de casa faz, acho que 2 semanas. É isso, né, Fatal? A gente começou no início da semana passada. E aí, a gente sempre fica com aquela dúvida, né? Porque a gente não trabalhava remoto. A gente falou, caramba, será que vai ser bom, não vai e tal? A gente pensou, acho que vai, porque a gente acha que contratou gente boa, mas a prova de fogo só é lá no jogo de verdade, né? No treino nunca acontece. E, cara, deu mega certo, assim, e tá muito bom, assim, sabe? A produtividade da galera tá legal, o foco da galera tá animal e tá todo mundo engajado, então... Não, isso é maravilhoso. Só pra falar pra vocês, as pessoas ficam perguntando, e aí, como é que tá o trabalho em casa? Eu falei, gente, pra gente, na verdade, não mudou absolutamente nada. E a gente já trabalha remoto desde sempre, assim, há 3 anos eu trabalho de casa, a gente optou por isso já tem um tempo, a gente pensou em uma época ter uma sede, mas não fazia sentido, todos os nossos redatores não são de São Paulo, tem muita gente em Minas, tem um de Campina Grande, pra você ter ideia, a Jéssica cuida das vaquinhas da Piracicaba,
tem o Marcelo que mora em BH, meu sócio, então a gente sempre trabalhou remoto e sempre deu certo. Então, para a gente não mudou absolutamente nada, tem intensificado o trabalho, mas isso também é normal. Então, é muito legal ver também que as empresas, mesmo forçadamente agora, dá para trabalhar de casa, porque basicamente você está no seu computador, no computador precisa estar produzindo e prazos, entregas são os mesmos e o resultado você consegue, enfim, mensurar, então não faz diferença. Você está fazendo código aqui na sua casa, você está fazendo um código sentado na mesa do Luiz Alex. O negócio está indo tão bem aqui que eu acho que a gente vai ficar para sempre full remoto. Cara, a capacidade de foco, eu tava falando com o Vini hoje à tarde, cara, a capacidade de foco remoto é muito boa, assim, cara, é incrível. É muito boa. Essa realidade é para quem não tem filhos pequenos e para ajudar nesse momento, hein, Gouveia? Para quem tem, tá desafiador, viu, cara? Imagina o Hortelã, cara, que tem 6. O Hortelã, é um ponto que está sendo bem legal, assim, já que a gente está falando de razões para acreditar aí, esse tipo de coisa, que eu acho que é um ambiente onde a gente se sente também, pelo menos tendo os filhos em casa, que a gente tem momentos muito bacanas, assim, felizes, né? Então, fora esses perrengues que a gente passa dos filhos entrando no meio do call, mas tem também o negócio de você estar trabalhando, assim, acontece comigo, e vem o Bernardo do nada, e dá uma conversada. O Fatala tava numa call com 1.000 pessoas, que é todo mundo do lab, e aí o filho dele entrou no call. Maravilhoso. E aí tem o lance de você fala 5 minutos assim com o teu filho e ganha um abraço e tipo, meio que já te dá uma puta de uma energia assim de continuar. Isso é verdade. Bem bacana, assim, eu não sei se você tá sentindo isso também, assim, Vini, mas eu sinto que a energia, assim, é meio outra. Com certeza, cara. Eu também, os nossos filhos têm idade mais ou menos próxima, tem um que é um pouquinho mais velho, e o que é mais velho, ele tem um pouquinho mais de autonomia também, então é muito engraçado, porque o Bruno começou agora com umas ondas de, eu tomo banho sozinho, eu me arrumo sozinho, e aí ontem eu tô trabalhando, ele apareceu fantasiado de zumbi, mas ele fez a fantasia. Não é que a gente foi lá, cortou a camiseta, passou umas maquiagens, ele falou, chegou o zumbi, eu falei, cara, comecei a rir, foi no meio da nossa reunião de APT que a gente tem diária, eu falei, filho, papai já fala com você, mas pô, a gente dá uma energizada. Tem umas horas que a gente fica um pouco assim, cara, as crianças ainda não entendem, né, o momento ali, são impacientes. Hoje também reunião com o Fataro, veio minha filhinha, papai, quero entrar na piscina, eu falei, tá bom, filho, só um pouquinho, peraí. Mas aí também tem o outro lado que todo mundo tá na mesma situação, né, então todo mundo entende, né, o cara tá cabulando o trabalho porque vai botar a filha na piscina. Não existe essa interpretação, né? Hoje teve uma engraçada comigo também, que eu tava num call e o Bernardo veio, abriu a porta e falou, fiz um piquenique, vamos lá comer. Que da hora. Demais, né? Criança demais, né? A estatística lá que eu falei, da quantidade de risadas que eles dão ao invés de um adulto, cara. A gente tem que voltar para esse momento aí. E, enfim, aproveitando, a gente podia até falar de outras coisas legais que a gente tá vivendo e vendo aí nesse momento do corona, não só nas famílias, mas o que vocês têm visto de legal, né, para dar esperança pro pessoal aí. O Fatala até, vou deixar de falar, mas falou do mundo dos makers hoje no grupo da diretoria. Conta aí, Fatala, acho que é uma batalha sendo vencida bem legal. Esse problema que a gente tem da falta de respiradores, né? E aí uma galera na Itália, os caras se juntaram e conseguiram montar com uma impressora 3D a parte de acoplagem, assim, de colocar o oxigênio, e a máscara é uma máscara de mergulho que eles compraram na Decathlon, assim. Uma adaptação. Aí construíram um site, teve um médico que participou ajudando na parte do projeto, e eles abriram isso, publicaram no site e deixaram os projetos também para você poder conseguir imprimir numa impressora 3D, né? Então, é bem o que a gente estava falando antes, né? Como a ocasião, né, o cenário que a gente está e as dificuldades, como as pessoas conseguem ser muito mais inovadoras, né? E com uma coisa que é muito, muito mais barato de se fazer e de ter uma escala mais rápida.
Sim. E você não precisa sair para comprar, né? Porque ela já está impresso, né? Então já tem essa comodidade. Isso é maravilhoso. Acho que esse movimento dos vizinhos é uma coisa que tem que chamar a atenção, de vizinhos ajudando vizinhos que não podem sair, os mais velhos, e é engraçado como as comunidades voltam para o modelo mais simples, assim, né? O que eu recebi hoje, um WhatsApp com uma série de imagenzinhas assim prontas, né? Essa aqui é a Dona Mariazinha, ela vende verdura e legumes orgânicos, o telefone dela, esse aqui é o WhatsApp e tal. Eu falei, pô, legal, vou pedir. Cara, eu mandei uma mensagem, a mulher não consegue atender. Ela falou, você me desculpa, eu tô com muita demanda. Eu falei, cara, que coisa boa, negócios, né? Em escala, agora em outro nível, né? Demais, né? Aí fui pedir comida, depois também o vizinho aqui me passou, esse amigo meu aqui, o cara é chefe, ele faz, mesma situação. Então, que eu acho que é um pouco isso que a gente está falando, né, cara? É óbvio que é um momento super delicado, um momento triste, mas se a gente consegue enxergar as coisas boas que também estão acontecendo ao nosso redor, acho que ajuda a gente a passar mais tranquilo por esse momento tenso aí. Sim, cara, demais. E dá pra fazer isso com vários contextos, se você extrapolar, né? Não é só, quem cozinha ou com quem vende. E lá, às vezes você tem alguém próximo que, sei lá, meu pai é marceneiro, então, cara, eu preciso de um negócio de marcenaria aqui, o telefone dele é tal, e você tá em casa, você tá mais em casa, você vai perceber mais coisas que você vai precisar fazer, então é possível que você vá acionar. Minha esposa é arquiteta, e nesses tempos aqui que a galera tá em casa, a galera ficou olhando e falando, eu não gostei disso na minha casa, não gostei daquilo na minha casa. Então a galera tá entrando em contato com ela no Instagram. E até é curioso, porque é mais do que o normal até. E é doido, sabe? E umas coisas bem simples também, tipo, que eu ouvi uma amiga minha que tá... Todos os dias tem uma vizinha, que é uma senhorinha que tem uma cachorra que mora com ela pega essa cachorra pra ir dar uma volta no quarteirão, sabe? Pra que a senhorinha não saia de casa. Então, é muito legal. Outra que eu vi que eu achei bacana também, eu dei muita risada, tem um contexto meio particular meu aqui, a minha filha mais nova adora Baby Shark, o aniversário dela de 2 anos foi de Baby Shark. Nossa senhora, velho. E aí eu vi que os policiais na Espanha, cara, dançando Baby Shark na rua pra animar as crianças, tá todo mundo preso, cara, é isso, né, você começa a trazer de volta esse lado humano mesmo, né, as pessoas tiram um pouco as carapuças aí que a gente tem que vestir do mundo adulto pra tentar resgatar esse lado mais puro aí. Uma coisa legal que eu queria falar também, a gente publicou hoje sobre isso, achei sensacional, que o número de adoções de animais tem aumentado também. Então as pessoas, como estão em casa, naturalmente elas têm mais tempo de ficar com os cães. Obviamente que tem que ser uma adoção responsável. Mas é interessante esse fenômeno. A gente conversou com um abrigo daqui de São Paulo e eles falaram que realmente a procura tem aumentado. Então, olha só, mais uma coisa interessante dentro desse fenômeno. Cara, é bem legal ver esse tipo de resposta da sociedade, saca? Bem animador. Nesses tempos aqui que a gente tem ficado mais em casa, tem muita gente que antes não tinha o hábito ou o tempo de consumir filme, podcast, palestra, essas paradas, e não tem, sabe? Sim. E aí, acho que é legal a gente compartilhar algumas coisas, assim, desse tipo. E eu tenho uma parada aqui que eu anotei de filmes, que são filmes que eu gosto bastante e que eu vi há pouco tempo, assim. Tem um que eu gosto bastante e eu vi há não tão pouco tempo, e tem um que eu vi semana passada. O que eu gosto bastante, que eu falo, assiste aí que você vai dar uma aquecida no coração, é o Up, que é um desenho, uma animaçãozinha. Quem nunca viu, veja. Que é bem bonitinho e faz você dar aquelas lágrimas de alegria. Tem a Viagem de Chihiro, que também é bem legal. É um anime, pra quem gosta de anime, vai aí. E é bem famoso já. Eu nunca tinha assistido, assisti pouco tempo. E, cara, anime eu gosto demais. E eu não sei como eu nunca assisti a Viagem de Chihiro. Mas, basicamente, é a história de uma menininha e de como os pais dela, eles estavam viajando e foram pro lugar lá, e aí aconteceu um negócio que era um lugar meio assombrado, só que o filme não é assombrado, não é nada assim, sabe? É um filme diferente e é mó bonitinho, cara, então eu mega recomendo. E o último, que o Vini até comentou aqui, que é o filme favorito dele, que ele falou, que é Forrest Gump, sabe?
Forrest Gump é maravilhoso, cara. É um dos meus filmes favoritos também, há muito tempo, desde que eu era criança. Eu lembro que quando eu era criança, eu tava fazendo a redação, a professora falou, me fala um filme, eu anotei Forrest Gump. Daí ela, nossa, mas você é muito criança pra gostar disso. Eu falei, mas eu gosto, velho. E, cara, é um filme maravilhoso também, assim. E aí, vocês, o que tem de dica aí? O Vicente fala, depois eu dou as minhas aqui. Tá bom, eu também vou só compartilhar um que eu assisti agora, que também acabou de sair na Netflix, que eu não sei se o nome tá correto, meu Deus, é C.J. Walker, é o nome de uma mulher negra, Madame C.J. Walker. Ela foi a primeira milionária negra da história. E ela, é uma série curtinha, são 6 episódios. Ela é filha de escravos e criou um império de produtos para cabelo negro, para crescer mais, não sei o quê. Tinha uma visão empreendedora incrível, penou pra cacete, mas conseguiu, enfim, criar um império gigantesco e os produtos, inclusive, são vendidos até hoje. Então eu assisti esse fim de semana numa paulada, assim, achei sensacional. Então, é uma série curtinha aí pra ver com todo mundo, tá mais do que convidado. Pô, animal. E o Vini tinha colocado isso aí na lista dele. Tá na minha lista. Eu não terminei ainda, hein, sem spoiler, mas é animal. Animal. Bom, eu não ando assistindo TV esses dias, pra ser sincero, mas assim, uma coisa que eu comecei a consumir muito coisas no YouTube, assim, no geral, de tudo, assim. Eu curto muito, meio um hobby meu, de ver processos de composição de bandas, assim, em estúdio. Eu tô vendo muito disso. Putz, cara, também. Até mandei algumas coisas pro Gouveia aí. Mas eu tô vendo muito disso. Tipo, sei lá, acho que também é um momento, assim como tem de, já que tá em casa, ver, né, e acompanhar e se informar, mas também pode ser de você aproveitar para ter alguns hobbies e relaxar também com algumas coisas que você gosta, sabe, mesmo, e às vezes ficou meio para trás. Eu tô tentando reviver um pouco disso, assim, pegar coisas que me dão energia, que eu acho super bacana e tentar consumir mais disso. Ah, muito bom. Todo mundo falou de filme, eu vou falar de outras 2 coisas que eu acho que podem complementar. Também gosto muito de filme, mas eu tenho focado bastante em podcasts. Tem um em particular que eu acho que casa o momento, que chama The Happiness Lab, que é de uma professora do MIT, que fala sobre felicidade, é uma das aulas mais disputadas, né, do MIT, então é super legal, recomendo. E eu também acho que TED Talk sempre vai bem nesses momentos. O que eu separei aqui como sugestão, o título é I Collect Bad Wine, que é a história de um dos passageiros sobreviventes do voo que aterrissou no Rio Hudson. Não todos sobreviveram, mas é muito legal um TED Talk desse cara, vale a pena. A gente coloca aí na descrição todas as dicas aí de todo mundo para ficar fácil dos ouvintes captarem. Animal. A gente também inaugurou o nosso podcast essa semana. A gente começou, obviamente, falando sobre o coronavírus, mas o nome já de tudo era Boas Notícias em Época de Coronavírus. A gente reuniu algumas coisas, já soltamos 2 episódios, e o segundo é um compilado de uma conversa que a gente teve com uma psicóloga, justamente falando sobre como manter a saúde mental em momentos de quarentena. Então, tá bem interessante. Pô, animal. Eu acho que esse assunto é um negócio que a galera vale a pena dar uma escutada e correr atrás, porque é um momento em que é legal a gente também começar a se conhecer melhor e começar a estar mais ciente de como a cabeça da gente funciona em momentos como esse, pra não deixar ir pra um lado que sabota nós mesmos, assim. Sem dúvida. E se eu puder deixar uma última dica, cara, essa eu acho bem, bem simples e legal, mas é de tentar criar uma agenda da gratidão aí, mas sem ser a gratidão bregona que o Vicente falou também, mas, cara, escreve. Não, é pra você mesmo, mas escreve, enfim, o que teve de bom no seu dia? Uma coisa que seja, sabe? Não é possível, porque às vezes a gente fica tão nesse bad mood que a gente acaba esquecendo que aconteceram coisas legais, que é a Fatala ser chamado pro piquenique do filho, o meu filho aparecer de zumbi pra mim, conhecer uma banda nova, conhecer sabe? Eu acho que a gente tem que criar esse hábito pra ter uma vida mais feliz mesmo. É isso aí. Eu faço isso, cara. Eu faço isso e outro dia eu até tive um negócio curioso, essa semana até, que, cara, tava dando um monte de coisa errada, assim, lá no trabalho, porque teve vários causos seguidos, assim. E aí, no final do dia, eu falei, cara, alguma coisa precisa dar certo. Daí eu fui lá e puxei um negócio que tinha pra fazer, que era pra fazer mais pra frente. Daí eu fiz dar certo agora e uma pessoa falou, não, muito obrigado, cara, deu certo aqui e tal. Daí eu falei, legal, meu dia teve uma coisa legal aqui. Mas só pra explicar aí, não é que eu estou assim, contra o gratidão, pelo amor de Deus, mas é porque
eu vejo um movimento das pessoas banalizando essa palavra e esse sentimento que eu acho tão maravilhoso, que é o de gratidão, mas elas usam de uma forma tão irresponsável, eu diria, que banaliza, né? Então você posta uma foto de biquíni lá no sol, aí você manda um gratidão. Tá merda, né? É disso que eu tô falando, ok? Você tem toda a razão, cara. Gratidão pela sua explicação, Vicente. Ai, muito bom. Maravilhoso. Bom, a gente tá no Twitter e no Instagram como @cabecadlab. Eu tô também como BF Gouveia, e não só nessas redes todas, é BF Gouveia. Bom, eu tô no Twitter como André Fatala, e em algumas outras redes aí também é André Fatala. Queria agradecer aí, muita gratidão a vocês, ao Vicente, por ter participado do podcast. Eu tô no Twitter com um perfil novo depois de ter virado motivo de chacota pro Gouveia. Não, isso aí foi muita sacanagem. Você tirou o seu negócio lá de perfil Clubber, nome mega modernoso de 20 anos atrás. Poxa. Não, mas meu perfil no Twitter é o Vini Pô. Acabou com a graça. O razões para acreditar em todos os locais. Twitter a gente é menos presente, mas Instagram muito forte, Facebook. E agora o TikTok. Então a gente tá lá, os tiozão agora do TikTok. TikTok eu não entendo, cara. Pra mim não dá, é too much. Eu criei a gente não sabe mexer direito, mas tá lá. Contrata alguém de 18 anos que você vai se dar bem. Exato.